Olá, tudo bem, pessoal? Prazer em ter vocês aqui no chat. A Ana Maria me pergunta, perversão é uma neurose? Ó, perversão é o contrário de neurose ou é uma psicose? Nada disso, Ana Maria. Vamos lá. Neurose é quando uma pessoa tem um desejo e ele fica recalcado, ele não é colocado em prática e essa pessoa não sai da realidade, ela administra mal a realidade. Então isso é uma neurose. Uma perversão é quando uma pessoa tem um desejo, ela põe em prática, não sente culpa e não precisa fazer análise. E uma psicose é uma pessoa que não é nem perversa e nem neurótica, ela surta, ela sai da realidade. Ela tem que ter um acompanhamento psiquiátrico e psicanalítico, tá bom? Então são tudo coisas diferentes, minha querida. Então, neurose é o contrário de perversão e psicose é quando uma pessoa tem o ego esmagado, ela sai fora da realidade, ela não está na realidade. O neurótico está na realidade, mas administra mal. O Valdinei, professora, eu mandei no suporte uma pergunta para esclarecimento. Olha, talvez você tenha mandado, mas você não quer mandar de novo? Aí eu te respondo, Valdinei. Rodrigo, professor Jung estuda mitos e contos de fada. Pode-se dizer que uma pessoa que se assemelha ou que se afeiçoa a um determinado personagem pode ter características do seu funcionamento, comportamento influenciado pelo mesmo? Pode, mas não é influenciado, é identificado, não é? Então, por exemplo, eu prefiro ser a bruxa ou a princesinha? Se bem que se você vir que a Disney comprou a Marvel, tá uma loucura, porque agora eles botaram o Thor completamente neurótico e o Hulk também. O Hulk tá brigando com o Thor porque eles estão com neuroses. Então você tá vendo que a Marvel e a Disney está aproximando esses super personagens a personagens humanos, cheios de problemas típicos dos seres humanos. É muito interessante. Então, quando se usa os contos de fadas, a fantasia faz parte do imaginário infantil. Portanto, o imaginário infantil que vai dar as neuroses no adulto, você já viu essas, eu não sei como é que são essas feiras, a Aninha deve saber, Godspell. Como é que chama essas feiras que as pessoas se vestem de animal? Ou de um personagem do Homem-Aranha? Cosplay? Cosplay e também geralmente é Comic Con. Comic Con e cosplay, que são os norte-americanos, que eles se identificam tanto com o personagem, Rodrigo, que eles fazem eventos. Se você quer saber, Rodrigo, eu queria ir vestida de Homem-Aranha, tá? Eu me identifico, sim, me identifico, ele com a avó dele. É uma identificação que eu tenho, então você quer saber, também me pega. Adoraria me vestir de Homem-Aranha. Só que aqui no Brasil não tem onde eu ir vestida de Homem-Aranha, vai ser muito esquisito. Mas que eu amo ver essas feiras, eu acho isso fantástico, sabe? E os Estados Unidos, por exemplo, eles têm grupos que se vestem com roupas medievais, eles imitam rituais, eu acho isso o máximo. Por quê? Porque a gente vai viver as nossas próprias fantasias inconscientes sem nenhum tipo de consequência. Vai ter uma espada ali que é feita de papelão. Então, é uma fantasia infantil que nem aquela pessoa que diz assim, olha, eu preciso ir para os parques da Disney, porque tudo que eu quero na minha vida é tirar uma foto do lado do Mickey. Tem gente que é alucinada por isso. Eu também tenho tudo que é do Mickey. Ganhei um Mickeyzinho, isso faz parte de nós, viu? Ô, Rodrigo, isso não é loucura, não, isso nem neurose. Mas é isso aí. A Pauline entrou. Oi, Pauline, tudo bem, querida? Me atrasei. Professora, verifica o número, por favor. O meu número? Não estou entendendo. Que número? 9579846. Ah, tá certo, tá faltando. Ih, gente, eu preciso trocar de óculos essa semana, viu? Então, não liga não que eu vou arrumar aqui. Vem minha companheira do Rio de Janeiro, Pauline. Ah, esse pessoal que mora todo mundo próximo, ou no mesmo estado, eu não sei nem se vocês se encontram aí no Rio de Janeiro.
Vê se agora tá certo, Pauline. Tá? Esse é o meu WhatsApp para o pessoal que precisa de análise, tá? Não é para vocês me fazerem as perguntas aqui do chat. A Pauline diz, demorei, mas cheguei. O assunto tá bombando. Adoro as neuroses. Adora, Pauline? Quais neuroses que você adora? Adorar neuroses é ótimo, hein, gente? Cosplay. Isso mesmo. Está no volume dos 3 ensaios do título Atividade Muscular. Muito bem, Valdinei. Isso que eu gosto. Gente que lê é outra praia, né? Isso é muito interessante. Né? Isso é uma forma que a humanidade tem desde os tempos antigos, quando você fazia rituais da lua, os rituais da colheita, os rituais da fertilidade. O ser humano ele é feito à base de ritualística. O que é o casamento? Na igreja, aquela história que vai a noiva e faz a missa, isso não é tudo um ritual? Os cultos afrodescendentes têm um ritual, os evangélicos têm ritual, todo mundo tem ritual. A Pauline diz, professora, poderia nos falar sobre os transtornos da bipolaridade? Poderia sim, Pauline. A bipolaridade é um nome atual. Antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva. Por que psicose? Porque é um estado em que a pessoa poderá... hoje a bipolaridade, ela está, para alguns autores, ela está dividida em 10 instâncias de gravidade. Há outros autores que dizem que não existe mudança nenhuma, ou é bipolar ou não é bipolar. Na verdade, pela minha experiência clínica, eu já vi vários tipos de bipolaridade, com maior ou menos intensidade. A bipolaridade é o seguinte, é um transtorno do humor que tem a ver com a quantidade de lítio no cérebro, isso já está provado, e a pessoa, ela passa um tempo com um comportamento de humor que é a euforia. Ela fica super, ela não para. Ela tem uma hiperatividade. E depois ela passa um tempo num polo oposto, que é um polo depressivo. A pessoa pode passar assim, um dia, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, isso varia. E varia a intensidade dessa disposição para... É um transtorno do humor. Não é que a pessoa é mal-humorada. Ela às vezes está hiper bem-humorada e às vezes está depressiva. De difícil diagnóstico, os psiquiatras levam muito tempo, porque às vezes a pessoa vai no psiquiatra na fase depressiva, não fala da fase maníaca, ou vai na fase maníaca, não fala da fase depressiva. O psiquiatra vê a pessoa uma vez por mês ou a 40 dias. Para nós psicanalistas, que vemos toda semana, temos mais condições de fazer o diagnóstico e indicar para o tratamento. É um tratamento que necessita de medicação. Você vai precisar tratar um estabilizante do humor, que geralmente é o ácido valproico, né? Que é o Depakote, o Depaquene, pode ser também o lítio, né? Existem outros, mas só com estabilizante do humor. Existem psiquiatras que dão também antidepressivos e ansiolíticos, mas, veja bem, o prognóstico não é muito bom. A terapia, nós sabemos que o transtorno de bipolaridade está ligado com problemas de infância. Então, a psicoterapia psicanalítica vai ajudar muito. O Valdinei disse, professor, houve um equívoco, 3 ensaios é em relação à minha pergunta logo acima. 3 ensaios? Não sei do que você está falando. É do Freud? Desculpa, o Valdinei, é um equívoco mesmo. Repetindo, não houve tempo hábil para dar retorno no chat anterior, pois ficou um mal entendido na questão trazida por mim. Muito bem. A escrita e a leitura do assunto no chat da semana passada deu a impressão que eu estivesse fazendo confusão com alguns termos. Contudo, era para dar um esclarecimento sobre o texto que segue abaixo, pois o termo genitália encontra-se no texto original em relação à sublimação ou não dos lutadores, ficou claro para mim, mas ficou uma série de incógnitas que não consegui culminar na leitura. Muito bem, é que veja bem,
Valdinei, você está falando, quando se fala de genitália, você fala de uma época em que usar qualquer outro termo já era complicado, órgãos genitais. Imagina você usar vagina e pênis. As pessoas hoje ainda têm uma certa vergonha em falar disso. Naquela época, então, era totalmente imoral imaginar que alguém tivesse alguma doença genital que pudesse afetar a parte psíquica. Então, o uso da palavra genitália encontra-se no texto original, exatamente, porque era muito complexo. O Freud foi extremamente criticado por falar em sexo. Ele foi muito infeliz com a palavra, porque... E veja bem, não só infeliz, de que como as queixas dos pacientes daquela época eram muito de ordem sexual, porque tudo era proibido. Se você ler Freud no pós-guerra, na Primeira Grande Guerra, ele começa a falar não só da pulsão sexual, como da pulsão agressiva, não é? Mas Freud vai falar muito mais da pulsão sexual do que da pulsão agressiva. Então, a contextualização da época de sexualidade é uma e a contextualização de sexualidade hoje é outra. Então, hoje, quando nós falamos em sexualidade, nós falamos numa energia libídica que está presente na genitalidade e presente fora da genitalidade. Ela está presente nas pulsões agressivas e sexuais e em qualquer atividade do dia a dia. Então, quando você fala no complexo de Édipo, na questão da sexualidade infantil, foi nisso que muitas vezes Jung muito se criticou Freud. Freud não está dizendo que a criança tem por si só um desejo na genitália. Ele tem um desejo de prazer, não é um desejo de gozo. E, portanto, não localizado na genitália, está localizado no corpo inteiro. O fato da criança ser amamentado no seio materno é um ato de prazer para ela, é uma descarga sexual, é uma descarga libidinosa. Então, imagine, mamar no seio materno é um ato de sexualidade. Mas isso não foi entendido como uma não genitalidade. Não há prazer na genitália da criança quando ela mama no seio da mãe, ela tem prazer na boca. Daí chamar-se fase oral. Muito bem, a Valquíria. Professora, aproveitando o gancho sobre bipolaridade, quando o paciente bipolar está na fase eufórica ou depressiva, ele chega a sair da realidade ou ele tem plena consciência do que está fazendo? Depende do paciente e depende da intensidade da bipolaridade. Alguns, por isso psicose maníaco-depressiva, alguns sim entram em delírio. Porque existem pacientes, Valquíria, que têm comorbidades. Eles podem fazer uso, podem ou não. Porque eu já vi criança bipolar ter surto de sair fora da realidade e não fazer uso de nenhum remédio, cocaína, álcool e sair da realidade. Isso é de paciente para paciente. Existem pacientes que têm a comorbidade, são bipolares e adictos. Aí eles têm muito mais chance de sair fora da realidade, mas isso varia de paciente para paciente. Aí eles têm que tomar, além de todas essas medicações, os antipsicóticos. Mas isso vai de paciente a paciente, tá? Não é muito uma questão nossa de consultório. Cabe a nós tratar, porque o psicótico é alguém que teve ausência total de amor materno na cabeça dele. A Pauline, professora, a depressão é um transtorno neurótico? Sim. É que nós temos depressão exógena e depressão endógena. A depressão endógena é que é uma questão... Peraí, antes tem uma pergunta do Rodrigo. Nossa, tem muita pergunta. Professora, poderia indicar um autor da atualidade que explique a questão da sexualidade? Não. Um autor... Não, mas a gente vai ter que montar um curso para vocês online, muito legal, e que nós estamos preparando, de sexualidade humana, porque o Freud vai falar da sexualidade de um jeito, e vocês estão querendo sexualidade de outro. Eu já estou preparando um curso, não sou eu que vou dar o curso, eu vou dar uma parte,
sobre homossexualidades, o que é transexualidade, o que é impotência orgástica masculina, o que é impotência orgástica feminina, são outras coisas, tá? Tem nada a ver com Freud, é uma coisa moderna. Então, voltando aqui, não se preocupe que o curso está sendo montado. Calma, meu Deus do céu, que eu já estou perdida, vamos lá. Eu estava agora escrevendo sobre o transtorno, a vinculação da forclusão e a psicose. Meu Deus, calma. Professora, a depressão é um transtorno neurótico? Sim. Então, a depressão é um transtorno neurótico. Eu estava falando da depressão endógena e exógena. Então, vamos lá aprender as coisas devagar. O que é uma depressão? Ela pode ser leve, que é uma distimia, moderada e grave. A grave é aquela em que a pessoa não quer sair da cama, não quer viver, não é que ela quer se matar, ela quer morrer, ela não quer comer, ela não consegue dormir, muitas vezes ela precisa ser internada. Todo transtorno depressivo tem que ser tratado com medicação. Ele pode ser de ordem exógena, por exemplo, é ordem externa. A pessoa perdeu o emprego, é natural que ela esteja deprimida. Essa depressão vai passar só com remédio, porque é uma circunstância de vida. Ela é uma depressão de causa conhecida, né? Você está deprimido porque o amor da sua vida foi embora. Cara, você vai chorar até ir embora, você vai ficar deprimido até passar. E existe a endógena, que é a depressão que a pessoa tem e está tudo bem fora e ela não sabe de onde vem essa depressão. Normalmente o deprimido são pessoas que têm questões a serem decididas na vida e ela não quer decidir. Só que ela não tem consciência que ela precisa tomar uma atitude. Suponhamos que ela é uma obesa mórbida. Ou ela se trata ou ela morre. Então, o deprimido são pessoas que param tudo porque tem que decidir algo que está inconsciente. Tá bom? É isso, Pauline. Eu sou especialista em depressivos. É uma das psicopatologias que eu gosto de tratar. Difícil, mas interessante. O Rodrigo. Professora, poderia falar um pouquinho sobre transtorno borderline? Bom, os transtornos borderline, eles já são border, eles estão a bordo, são fronteiriços. É o paciente mais difícil da clínica, ele quase não tem resposta à psicanálise, não tem quase resposta à terapia psiquiátrica. Ele é um paciente que ele é muito, muito mais complicado que o bipolar. Ele tende a se cortar para amenizar a dor. Ele é um paciente suicida. Então, o borderline... tanto é que eu acredito que na parte de psicopatologias, o professor vai explicar isso muito bem. É um transtorno muito difícil e é um transtorno que eu, particularmente, conheço uma terapeuta aqui em São Paulo que atende muito bem, que é a Tati Hades. É muito difícil. É um transtorno que eu não desejo para ninguém. Qual a vinculação de foraclusão e a psicanálise? Meu Deus do céu, vocês querem Lacan com psicose. Então, a foraclusão, na verdade, é a volta da energia libidinal que não foi descarregada, porque o psicótico, ele não descarrega. É preciso que vocês entendam muito bem o que é psicose, para vocês entenderem, porque o psicótico, ele acredita de que ele não aceita a realidade posta porque ele não foi amado. Ele não teve amor suficiente, quer dizer, não importa se ele teve, ele acredita que ele não teve. Então, ele não aceita a realidade, ele não aceita a castração. Então, tudo se volta para ele. Também são perguntas muito complexas, porque são perguntas da psicopatologia. A psicopatologia, você tem que entender bem as teorias para entender o que são as psicopatologias, porque as psicopatologias psicanalíticas muitas vezes se confundem com as psicopatologias psiquiátricas e psicopedagógicas. São psicopatologias que têm diferenças de sintomatologia e tratamentos diferentes, né? A psicologia, a psiquiatria trata isso como transtornos e distúrbios, né? Então, no CID-10 vocês vão encontrar tudo isso. Todo mundo tem que ter um CID-10. Sabe o que é um CID-10? Não? Pesquisa, vai no Pai Google. Rodrigo, poderia indicar um autor da atualidade que explique essa questão da sexualidade? Não tem um autor da atualidade que explique isso corretamente. Não tem. Já está ultrapassado. Depois que foi feito o relatório Kissinger,
Master e Johnson, que são da década de 50, não houve ninguém que viesse e trouxesse. A Marta Suplicy aqui em São Paulo, a Maria Helena Matarazzo, mas assim, atualizado não, porque a sexualidade ela teve uma transformação tão brutal que nem os autores estão acompanhando isso, tá? Eu estou acompanhando o movimento disso, né? Hoje, por exemplo, o uso, só para você entender, o uso de aparelhos para a masturbação está sendo uma coisa que já virou, em vez da caixa lúdica, virou a caixa erótica, né? E isso faz parte dessa educação da nova sexualidade, que está tendo um impedimento muito forte das nossas autoridades. Eu não digo a educação sexual das crianças, que isso é uma outra coisa, mas adolescentes e adultos, tá? Camila. Ô, Camila, tudo bem? Eu estava aqui agora mesmo escrevendo, pedindo para a professora falar sobre o transtorno borderline. É mesmo, Camila, o transtorno borderline é triste. Valdinei, professora Fátima, Freud disse, quem sabe interpretar a linguagem da histeria pode perceber que a neurose só diz respeito à sexualidade recalcada do doente, somente à sexualidade. Então é exatamente o que eu quis dizer. A histeria, inicialmente, foi imaginada como, não nos tempos de Freud, antes, como uma doença atribuída, porque histeria significa útero, atribuída às mulheres, e era uma doença que se acreditava ser do útero, de ordem de sexualidade uterina. Depois descobriu-se que os homens ficavam histéricos. Então você tem que entender que assim, o Freud estava em descoberta do processo. Então, primeiro, o que é histeria? Histeria é uma doença que tem sintomas de doença física, por exemplo, a pessoa fica cega, fica paralítica e ela não tem nenhuma doença orgânica. Foram as pulsões sexual e agressiva que não foram descarregadas. Então, quem sabe interpretar a linguagem da histeria pode perceber que a neurose só diz respeito à sexualidade recalcada do doente, somente à sexualidade. Mas que sexualidade? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O menino ou a menina que na fase edípica deseja o seu pai ou a sua mãe para ser o seu companheiro ou a sua companheira. Mas não é genital, é sexual. A sexualidade recalcada, não é a genitalidade recalcada. A sexualidade, ela está abarcando um desejo de ser amado, faz parte da sexualidade. Então pode ter uma falta de amor recalcada e não um desejo genital. Isso tem que ser muito bem compreendido. Porque senão a paciente que tem histeria, se ela fizesse sexo e tivesse orgasmo, a histeria ia embora. E nós sabemos que a histeria não vai embora se você tiver sexo com orgasmo. Nós temos pacientes que não têm problemas de orgasmo e tem histeria. Tá certo? Não sei, espero que você tenha entendido. Camila, olha a nossa sintonia, né? Verdade. Professora Fátima, posso dar uma sugestão para 2009? Lógico, vocês podem tudo aqui. Angélica, por falar em depressão, como Freud lidava com a questão do suicídio ou tentativas dele? Não, o Freud lidava como uma neurose, não tem nada de diferente específico sobre o suicídio. Né? O suicídio é uma pessoa que não suporta viver com a própria dor e acredita que se matando a dor vai embora. Não vejo o suicídio como nada diferente, tá? O Rodrigo, sobre a interpretação dos sonhos. Ao interpretar que um paciente sonha constantemente que está em uma guerra, pode estar passando por questões conflitantes em sua vida, tomada de decisões, pode tudo, né, Rodrigo? Você precisa procurar o significado e o significante de guerra para este paciente. O que é guerra para ele? Não é a mesma coisa, não é porque guerra é uma coisa bélica que ele está com um conflito bélico. Ele pode estar numa guerra amorosa. Guerra ele pode trazer como conflito, como ódio, como matança, como desejo de morte. Então você tem que buscar a simbologia
Porque no sonho não tem o conteúdo manifesto e latente. O que a latência de guerra significa para esse paciente? Não é a mesma coisa que significa nem para mim, nem para você. Valdinei, a inclusão de estudos de casos hipotéticos, simples e claros, toda semana, o que acha? Acho fantástico. Só que aí vai acontecer o seguinte, pode ser feito entre vocês, porque se for comigo no Zoom, vocês vão ter um custo a mais, porque é um tempo que eu vou despender para fazer estudo de caso com vocês. Isso é uma questão de vocês se organizarem em grupo e se vocês acharem, eu posso estipular um preço e fazer isso, estudo de casos, que isso eu faço aqui em São Paulo com os alunos presenciais. Eu faço uma vez por mês, como eu faço análise de filmes, eu cobro um valor barato, porque o que acontece? Está todo mundo junto, mas aí a gente tem que fazer o sistema Zoom, vocês baixarem o sistema Zoom para fazer... Não, a gente não precisa colocar casos hipotéticos. Eu tenho casos de pacientes que é só não falar o nome e trazer todos os casos, como fez Freud, que depois tornaram-se públicos. Isso não tem problema nenhum, só que não dá para ser toda semana. Tem que ser, assim, no máximo, ou melhor, no máximo quinzenal, né? E num tempo que a gente escolhe, a gente instala o sistema Zoom e faz como videoconferência. Podem pensar nisso, conversem entre vocês. Pauline, professora, as neuroses tendem a piorar em contexto social com o passar do tempo? Sim, as neuroses elas vão piorando porque o conflito da vida e a idade vai trazendo outras contextualizações. E como a neurose se expressa muito no outro e nas questões de vida, conforme a vida vai passando, ela vai piorando. Valdinei, uma adolescente ou um adulto, quando vai ao encontro do seu novo objeto de prazer inconscientemente, ele busca um reencontro com o primeiro objeto de prazer, ou seja, a mãe. A maioria funciona desta forma, professora. Em casos invertidos, buscamos o pai. Valdinei, você está falando do complexo de Édipo? Se você está falando do complexo de Édipo, ele é muito complexo. Porque nós podemos buscar não só no pai e na mãe, mas nas figuras que nos deram. Veja bem, nós somos o animal que mais demora para se libertar, viver sozinho. Pela lei, aos 18 anos. Então, nós levamos 18 anos para não ser mais dependentes. Portanto, na infância, nós somos 100% dependentes. E se nós percebemos que a nossa dependência é maior do pai ou maior da mãe, ou se não é a mãe, é a babá, a professora, o vô, a avó, a creche, o orfanato, é preciso ter todos esses quesitos para formar o padrão edípico daquela pessoa. Não é uma fórmula que sirva para todos. Em geral, sim, em geral, não. Valdinei, legal, vou pensar. Valdinei, me passa seu WhatsApp. Que legal. Pauline, professora, eu estava com dúvidas a respeito da análise de filmes. Podemos assistir e já ir fazendo os relatórios de cada filme assistido? Sem dúvida, Pauline. Quanto mais vocês assistam os filmes e façam os relatórios, melhor, porque eu vou lendo os relatórios. A Camila, tem análise de filmes? Tem sim, Camila, os filmes já estão todos postados na plataforma. Os filmes estão aí na plataforma. É que às vezes, Camila, você não consegue interpretar muito bem porque você ainda não está no módulo de psicopatologia. Mas você pode ir assistindo e quando você passar pelo módulo de psicopatologia, quando você passar pelos autores e você entender o filme, aí você faz o relatório. Não precisa, não é uma coisa que tem um tempo obrigatório de fazer o relatório dos filmes. Mas é legal assistir bastante, porque quando você assiste a primeira vez, você vê de um jeito, quando você assiste a segunda vez, às vezes você já entende de outro, e assim por diante. São filmes para você ver muitas vezes, para entender as maneiras. Valdinei, professora, meu curso não tem estágio. Como assim não tem estágio? Posso fazer esse curso de pós? Não é permitido fazer? Claro que é, Valdinei. Você tem que fazer estágio e terapia do mesmo jeito. Liga aí no meu WhatsApp, já te falei que eu te explico tudo. Pauline, beleza, eu já comecei a fazer. Rodrigo, professora, a coxa de retalhos é muito falada em análise junguiana. Poderia explicar como funciona essa técnica? Olha, eu vou explicar, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo um dia desse com a coxa de retalhos, passar para vocês, porque a coxa de retalhos
Eu não vou conseguir explicar hoje, porque ela não é junguiana, não. Ela faz parte de arte terapia da Anísia da Silveira, tá? Jung, você vai falar de mandalas. Então, a coxa de retalhos, eu vou dar uma aula extra para vocês, fazer um vídeo explicando a coxa de retalhos, porque aqui ela vai levar quase 1 hora para explicar. Eu vou mandar para vocês o material e prometo fazer um vídeo, ou melhor, eu vou fazer um vídeo, vou trazer o material, fazer um vídeo à parte, pôr no YouTube e vocês aprendem, pode ser? Rodrigo, estou sem esse recurso. Que recurso, Rodrigo? Onde posso assistir um filme Um Método Perigoso? Ué, se não tiver na plataforma, procura no YouTube. Após não tem estágio? Olha, não é que não tem, não é obrigatório. Só que eu acho que se você fizer, você vai enriquecer você como profissional. Não é obrigatório mesmo, mas você vai ser o melhor profissional, é uma opção. E se você fizer a terapia, melhor ainda, querido. Eu estou tentando enriquecer o teu trabalho, né? Porque assim, nós somos melhores quanto mais nós nos aplicamos. Segue meu número. E para vocês, né? Coxa de retalhos, Anísia da Silveira, é isso. Paulinho, professor, o estudo filosófico pode servir como complemento para a carreira psicanalítica? Pode, mas não ajuda muito, não. Porque a filosofia, existe uma terapia filosófica. Eu acredito que se você lê mitologia e o curso de mitologia, você vai ter um recurso que é verdadeiramente psicanalítico. Se você quer juntar alguma coisa com a psicanálise, é a mitologia. A filosofia é muito blá, 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 não tem nada de prático. E a mitologia, a vida do mito, é o seu paciente. É absolutamente prático. Tá aqui, eu quero. Gente, eu não sei o que eu quero. Eu estou na hora de finalizar o chat. Eu vou lembrar de fazer um vídeo no YouTube sobre a coxa de retalhos, que é a melhor maneira que eu tenho, e aí fica para todos, tá bem? Se não fizer eu, faz a professora Guimar Martins. Uma das duas fará. A Pauline diz, tenho muita vontade de fazer filosofia. Lógico, pode fazer, mas eu estou dizendo que mitologia é melhor. Angélica, Ana Maria, encontrei um filme, Um Método Perigoso em um canal de psicanálise do YouTube, mas não consigo copiar o link. Leio muita mitologia. Show, sobre a coxa de retalhos. Vanesca, professora, eu moro fora do Brasil. Em janeiro estou indo para o Brasil. Em janeiro eu gostaria de conhecer a escola e tirar algumas dúvidas. Como eu deveria fazer? Entra no meu WhatsApp. Eu vou repetir. 011 957 98 4686 aqui, WhatsApp da Fátima Mora. Eu no dia 20 começo o curso de regressão. Você pode vir aqui, se você está fora do Brasil, que dia você vem, entra no meu WhatsApp, Vanesca, fala comigo. E o Valdinei diz, acho que o estágio realmente enriquece o currículo, fazendo o estágio entrar no histórico, sem dúvida. E não é só isso, Valdinei. É o fato de que quanto mais você atende pessoas, melhor analista você vai ser. Eu tenho quase 80 mil horas já. Gente, eu atendo pessoas de graça, por um valor mais baixo, enfim. Quantas aulas, dias são as aulas de regressão? Elas são do dia 20 até o dia 26, mas é o seguinte, entra no meu WhatsApp, porque eu respondo terapia, regressão e vinda conhecer a escola. Eu não posso fazer isso aqui no chat, tá bom, gente? Entra lá no Zap, que é aqui no meu celular, é um TIM 011, e aí a gente resolve terapia, questão da gente fazer um grupo de estudo de caso, a gente resolve tudo isso, porque eu acho que tudo isso é enriquecedor. Principalmente estar aqui de segunda-feira com vocês, que são um grupo cheio de energia, cheio de propósito, cheio de meta, que é ser psicanalista. Show para vocês. Beijo, tchau, até semana que vem.